Esta é a apresentação de tese do aluno Teles Brunella Zahin. O título do seu trabalho é Paralelismo de Inversores de Tensão. Esse estudo foi desenvolvido sob a orientação do professor Ivo Barbie. A estrutura da apresentação está dividida da seguinte forma: uma introdução, apresentação dos objetivos da tese, revisão bibliográfica, apresentação da estratégia de controle para o paralelismo de inversores, o estudo do paralelismo de inversores monofásicos e trifásicos e, por fim, as conclusões e as contribuições da tese. O inversor é um conversor que, a partir de uma fonte CC, disponibiliza uma tensão alternada em sua saída. Utilizando uma modulação PWM e integrando um filtro LC à estrutura do inversor, é possível obter uma tensão alternada senoidal na saída do inversor. Adicionando ao inversor uma malha de controle de tensão, pode-se obter uma tensão senoidal regulada na saída dessa estrutura. E esse conjunto, controle mais inversor, é denominado de inversor de tensão. Existem várias maneiras de fazer o controle desse inversor de tensão. Entretanto, nos últimos anos, as pesquisas apontam que o controle por valores médios quase instantâneos é o mais adequado. Esse controle segue uma referência senoidal e realimenta a tensão instantânea da tensão da saída do inversor. Com essa estrutura de controle, é possível obter um sistema estável e uma tensão de saída com regulação estática adequada e baixa THD, mesmo com cargas não lineares. O inversor de tensão, com essa estrutura de controle, é muito utilizado em UPS, em sistemas de geração, em inversores, utilizado em acionamentos de motores e em outras aplicações. A aplicação em UPS é o foco desse trabalho. A UPS, no Brasil também conhecido como no-break, é uma estrutura que mantém a alimentação das cargas mesmo durante uma falta da rede elétrica. Por isso, geralmente é utilizada para alimentar cargas críticas e que precisam de uma tensão de boa qualidade. Basicamente, uma UPS é composta por 3 elementos: um retificador, alimentado pela rede elétrica e que forma o barramento CC, um inversor de tensão que, conectado ao barramento CC e com uma tensão controlada na saída, aplica uma tensão regulada na carga, e, por fim, um banco de baterias que fornece energia ao sistema através do barramento CC na falta da rede elétrica. Em aplicações em que a carga é muito crítica e se deseja sistemas redundantes, ou que já se tem um sistema instalado e se deseja a ampliação da potência instalada, torna-se atraente ou até mesmo indispensável a aplicação de UPS em paralelo. Ao colocar N UPS em paralelo, tem-se a conexão em paralelo dos inversores de saída de todas as UPS, ou seja, a conexão em paralelo de UPS é um problema de paralelismo de inversores de tensão, como exemplificado nesta figura. O paralelismo de inversores aplicados em UPS possui algumas características próprias, como as UPS e, consequentemente, os inversores operando em paralelo precisam ser independentes uns dos outros, ou seja, não podem depender de barramentos de comunicação, pois a existência de uma dependência, exemplo, um barramento de comunicação, prejudica a redundância do sistema. Além disso, dificulta as manobras de conexão e desconexão das UPS do sistema. Por isso, as unidades precisam ser independentes e projetadas de forma modular. As UPS também precisam manter uma tensão regulada na carga. Por isso, ao fazer o paralelismo, não se pode ou pretende-se não colocar impedâncias de conexão entre os inversores. Podemos dizer como vantagens dessa estrutura, ao utilizar inversores de tensão em paralelo para UPS, é que os inversores estão próximos uns dos outros e que eles possuem um ponto em comum, que é a própria rede elétrica. Ao fazer o paralelismo de inversores, a divisão de potência acontece através do compartilhamento da corrente de carga entre eles. O problema é que um conversor com saída em tensão não é uma estrutura que opera naturalmente em paralelo. E o grande desafio ao colocar inversores de tensão em paralelo é garantir a distribuição adequada de corrente de carga entre os inversores e evitar a circulação de corrente entre os inversores, que caracteriza o consumo de potência por uma das unidades, ou seja, ela pode estar operando como retificador. Isso acontece porque pequenas variações nas tensões de saída dos inversores podem causar grandes desequilíbrios e circulação de corrente entre eles. Por isso, essa configuração precisa de uma estratégia de controle adequada para operar corretamente. Pesquisando na literatura, encontra-se que as principais estratégias de controle existentes são divididas em 2 grupos: as estratégias
com e sem comunicação entre os conversores. No grupo das estratégias com comunicação, as estratégias baseadas no princípio do controle distribuído são as mais adequadas para o paralelismo de inversores de tensão, para aplicações tipo UPS. Já no grupo das estratégias de controle sem comunicação, são todas baseadas no controle através das curvas de decaimento e podem ser aplicadas no paralelismo de inversores de tensão utilizados em UPS. Portanto, essas duas estratégias, controle com comunicação tipo distribuído e controle sem comunicação, são as mais adequadas para a aplicação que estamos estudando, pois permitem obter inversores independentes. Por isso, vamos verificar com detalhes como elas funcionam. O controle distribuído possui comunicação entre os inversores, mas se caracteriza por cada conversor possuir seu sistema de controle, buscando assim a sua operação independente. A estratégia baseia-se em cada inversor enviar seu ponto de operação para o barramento de comunicação e ler o ponto de operação dos outros inversores desse mesmo barramento. Com a informação do ponto de operação dos outros inversores, o controle de cada conversor define a sua referência que estipula seu novo ponto de operação. A informação transmitida pode ser corrente, potência, frequência ou até mesmo amplitude da tensão. Isso depende de cada proposta. A ideia é que cada inversor seja independente, que entre e saia do sistema sem alterar o funcionamento da estrutura e dos outros inversores que estão operando em paralelo. Essa estratégia apresenta uma boa divisão de potência entre os inversores, mas uma falha no barramento de comunicação pode danificar todo o sistema. As estratégias que não possuem nenhuma comunicação entre os inversores, nos quais eles são totalmente independentes uns dos outros, são as baseadas nas curvas de decaimento de tensão e frequência, conhecidas na literatura como Loop Voltage and Frequency. Cada inversor calcula a sua potência ativa e reativa e, em função dessas informações, alteram o ângulo ou a frequência e o módulo da tensão de saída do inversor, tipo com efeito controle do sistema de potência. A ideia é, à medida que o inversor forneça mais potência, ele atue em si mesmo, buscando diminuir a potência fornecida ao sistema. Assim, todos os inversores encontram um ponto de equilíbrio que garante a divisão adequada de potência. Essa estratégia é usada em sistemas conectados à rede elétrica e a sistemas isolados, tipo UPS. Em sistemas isolados, como o controle modifica a frequência e a tensão de saída do inversor, é necessária uma estratégia para restaurar os valores nominais de frequência e tensão com o aumento da carga. A figura mostra uma estrutura básica dessa estratégia de controle publicada na referência abaixo. Basicamente, o controle de paralelismo monitora a tensão de saída e a corrente do inversor, calcula as potências ativas e reativas e utiliza essas medidas para alterar a referência de tensão, que é a referência usada pela malha de tensão para controlar a tensão de saída do inversor. Ou seja, o controle de paralelismo altera a tensão de saída do inversor. Com o aumento das potências ativas e reativas, o controle altera o módulo e o ângulo dV0, ou seja, da tensão de saída do inversor. Diante dos nossos estudos na bibliografia, percebeu-se que ainda não há uma estratégia de controle consolidada, padrão, que atenda todas as exigências de aplicações como o PS. E ainda existe um grande interesse do meio acadêmico e industrial por estratégias de controle que garantam a operação adequada dos inversores de tensão em paralelo e tornem os inversores independentes uns dos outros. Além disso, o interesse da indústria nacional de desenvolver tecnologia própria para esse tipo de aplicação nos motivaram no estudo deste problema. Portanto, o objetivo principal desta tese é contribuir com um estudo sobre o paralelismo de inversores de tensão, monofásicos e trifásicos. E nesse contexto, o trabalho irá propor uma estratégia de controle para o paralelismo de VSI, em que os inversores são independentes uns dos outros, buscando sistemas redundantes. O sistema apresente uma tensão regulada na carga, ou seja, que não exista nenhuma impedância de conexão entre a saída do inversor e a carga, e que permita fazer a conexão ou a desconexão de um inversor no paralelismo em qualquer ponto de operação do sistema. Além disso, esse trabalho também irá apresentar o desenvolvimento do estudo teórico da estratégia de controle proposta e apresentar metodologias de projeto para os seus controladores. A partir do objetivo de conectar N UPS em paralelo, o estudo foi dividido em duas fases.
A primeira fase faz o estudo do paralelismo de inversores monofásicos de tensão e é neste caso que será apresentado os princípios e a comprovação da estratégia de controle proposta. E a segunda fase, que aplica a estratégia de controle no paralelismo de inversores trifásicos de tensão. O slide apresenta o sistema em estudo, no qual cada UPS é denominada de módulo, em função da metodologia de projeto modular da UPS. O circuito de potência de um módulo é composto por um retificador, para formar o barramento CC, um inversor PWM em ponte completa, um transformador isolador. Seu uso é uma característica do mercado brasileiro e serve para isolar e adequar níveis de tensão de saída do inversor e, por fim, de um filtro LC. Assim, a proposta desse trabalho é conectar N módulos iguais a estes em paralelo. A estratégia de controle proposta é baseada em algumas características, como um barramento comum a todos os VSIs com a referência de tensão. Cada inversor possui seu próprio sistema de controle, que usa somente informações internas do conversor, e não existe impedância de conexão entre os inversores. A partir dessas características, propõe-se a estratégia de controle, que é o foco do trabalho. A estratégia de controle proposta é baseada nos seguintes princípios básicos. A partir de uma referência de tensão comum a todos os inversores, ela é formada por duas malhas de controle. O controle de tensão, que recebe então a referência de tensão e regula a tensão de saída do inversor, que é a tensão depois do filtro LC, denominada nesse caso de V0, e o controle do paralelismo, que é baseado nos seguintes princípios. O controle do paralelismo modifica a tensão de entrada do filtro LC, que é a tensão de saída do inversor PWM, denominada no slide de VAB, para controlar o fluxo de potência entre o inversor e a carga. Assim, esse controle modifica o módulo e a fase da tensão VAB para controlar o fluxo de potência ativa e reativa do inversor PWM para o barramento de conexão, ou seja, para a carga. A tensão de entrada do filtro LC ela é modificada através da realimentação da corrente do indutor, denominada de ILF. Para isto, o controle realimenta uma amostra da corrente do indutor, subtrai esta amostra do sinal de erro compensado da malha de tensão, ou seja, a saída do controlador de tensão. O sinal resultante dessa subtração é aplicado diretamente na entrada do modulador PWM. Como a tensão VAB é diretamente proporcional ao sinal aplicado no modulador PWM, conclui-se que, nessa estratégia, esta tensão é composta pelas ações de controle das malhas de tensão e do paralelismo. Assim, o controle do paralelismo, que se baseia no sinal da corrente, altera a tensão VAB de maneira a controlar o fluxo de potência do conversor para a carga. Portanto, tanto o controle de tensão como o do paralelismo são feitos através de variáveis instantâneas e o projeto adequado do valor desta amostra da corrente do indutor, ou seja, do ganho desta medida, que é denominado de KIL, garante a divisão adequada das potências de carga entre os inversores. Nesse trabalho, este ganho KIL é definido como o controlador do paralelismo. Por fim, além das duas malhas já apresentadas, o sistema possui uma terceira malha de controle, responsável em evitar a saturação do transformador isolador. Esta malha elimina o valor CC na saída do inversor PWM, introduzindo um pequeno valor CC na referência de tensão. Assim, nesse slide, tem-se o sistema completo de controle de cada módulo, que o torna apto a operar em paralelo, independentemente do número de inversores. Apresentada a estratégia de controle, foram desenvolvidos os modelos de pequenos sinais do sistema. Inicialmente, definiu-se o modelo da planta do inversor, descrevendo a função de transferência da corrente do indutor em função do sinal de controle, e a função de transferência da tensão de saída do inversor em função da corrente do indutor. Depois, representamos no modelo do inversor a malha de controle do paralelismo, que realimenta a corrente do indutor e subtrai do sinal de controle. Com isso, definiu-se planta do inversor de tensão. Uma observação importante é que ela considera internamente o controle do paralelismo. Com a função de transferência da planta do inversor para a malha de tensão, constrói-se o diagrama de bloco da malha de tensão, que, a partir de uma referência de tensão em um controlador denominado de CV, regula a tensão de saída desse inversor. Analisando a função de transferência da planta do inversor de tensão, considerando o controle do paralelismo, observa-se que existem termos no polinômio dos polos em função do ganho KIL,
da realimentação da corrente indutor, que é o ganho que representa a nossa estratégia de controle do paralelismo. Esses termos, que diferenciam a planta em relação à planta tradicional do inversor, alteram as respostas dinâmica e estática desse inversor, como é observado nas equações de ganho estático e de amortecimento, mostradas no slide. Notamos que o ganho KL altera o ganho estático do inversor em função do aumento da carga, como observado nesse termo da expressão, e o amortecimento do inversor em toda a faixa de operação, como observado nesse outro termo da expressão. Essas características introduzidas no inversor de tensão pelo controle do paralelismo é o que garantem o funcionamento adequado dos inversores em paralelo. Analisando um exemplo do módulo da resposta em frequência da função de transferência do inversor de tensão proposto, tem-se as curvas C e D mostradas no slide. A curva C representa o sistema sem carga e a curva D com carga. Comparando o inversor proposto com o tradicional, ambos sem carga, nas curvas C em azul e A em vermelho, nota-se que o inversor com a estratégia de controle do paralelismo em azul apresenta um amortecimento maior na frequência de ressonância e as mesmas respostas na faixa plana do gráfico. Isso se deve a este termo da equação do amortecimento. Verificando o comportamento do inversor proposto com carga, apresentado na curva D, nota-se que o controle do paralelismo aumenta o amortecimento na região da frequência de ressonância e, principalmente, diminui o ganho na faixa plana do inversor. Isso é causado por esse termo introduzido pelo controle no ganho estático do conversor. Esses resultados demonstram claramente que o inversor com o controle do paralelismo vai apresentar uma resposta dinâmica mais amortecida e, principalmente, com o aumento da carga, o inversor contribui com uma corrente maior. Naturalmente, o inversor diminui seu ganho estático, buscando diminuir sua corrente. Assim, todos os inversores que estarão em paralelo encontrarão um ponto de operação que, se usado um ajuste adequado do controle do paralelismo, garante o equilíbrio entre eles. Finalizando a apresentação e o estudo da estratégia de controle, define-se os controladores e propõe-se metodologia para fazer os seus projetos. O controle de tensão é feito por um compensador PID. O controle de saturação do transformador é feito com um proporcional. E por fim, o controle do paralelismo, que é o ajuste do ganho KL, depende dos parâmetros de todos os inversores que estão no paralelismo. Ou seja, precisa-se analisar o sistema completo. Para determinar o ajuste correto do controle do paralelismo, considerando as possíveis variações paramétricas dos inversores, propõe-se nesse trabalho realizar uma análise em regime permanente com todos os inversores em paralelo. Por que analisar em regime permanente? O paralelismo envolve um grande número de variáveis, que torna o estudo complexo. Por isso, dessa forma proposta, consegue-se reduzir o problema analisando o comportamento do sistema em regime permanente, que é onde se tem o interesse para verificar os desequilíbrios e a atuação do controle proposto. Assim, a análise em regime permanente é feita descrevendo as equações do circuito de controle de cada inversor, do circuito de potência de cada inversor, considerar as variáveis comuns, como a referência de tensão e a tensão de saída, e fazer essa análise, então, em regime permanente, na frequência de saída do inversor. Essas expressões formam um sistema linear, que, resolvendo, pode-se ter as expressões para cada variável do inversor em função dos parâmetros do circuito completo. Como, por exemplo, pode-se ter as expressões das correntes dos indutores de cada inversor. Com as expressões em regime permanente das correntes dos indutores de cada inversor, pode-se estudar e determinar o melhor ajuste do controlador do paralelismo. E é isso que se propõe para projetar o controlador do paralelismo. Aqui, nesse slide, é apresentado um exemplo dessa análise para dois inversores, considerando variações paramétricas de 1% entre os componentes dos dois conversores. Através da análise em regime permanente proposta, desenha-se as curvas do comportamento das correntes dos indutores dos dois inversores, o vermelho e o azul, em função do ajuste do controlador do paralelismo. Nota-se que, com o valor do ganho baixo, que é o equivalente a não ter ação do controle do paralelismo, tem-se desequilíbrio no módulo das correntes. Já a fase mostra que essas correntes estão circulando entre os inversores. Com o aumento do valor do ganho KL, aumenta a ação de controle do paralelismo e consegue-se o equilíbrio entre as correntes, vistas pelos módulos e as fases delas mostradas nos dois gráficos.
Assim, usando esta análise, propõe-se encontrar para cada situação um melhor ajuste do ganho KL, que é o nosso controlador do paralelismo. Com isso, tem-se todas as ferramentas para projetar um protótipo, e isso foi feito. Construiu-se 3 módulos monofásicos de 5 kVA cada, formando uma estrutura com uma potência instalada de 15 kVA. O sistema é alimentado pela rede elétrica em 220 volts e disponibiliza na saída, na tensão na carga, 220 volts. Os circuitos de controle dos inversores foram feitos com circuitos analógicos e o controle segue as características propostas. Uma referência de tensão comum, conexão direta em paralelo entre os inversores e cada inversor com seu próprio circuito de controle. Num primeiro teste, fez uma simulação e testes experimentais com 2 inversores em paralelo sem carga, com o objetivo de validar a estratégia. Apresento simulações na coluna da esquerda com o controle do paralelismo desabilitado e na coluna da direita com o controle do paralelismo habilitado. Observa-se que, no controle desabilitado, tem-se a regulação adequada da tensão de saída pelo controle de tensão, mas, mesmo sem carga, há correntes significativas nos indutores dos 2 inversores, mostrado na forma de onda da corrente em vermelho, do inversor 1, e na forma de onda da corrente em azul, do inversor 2. Nota-se que as correntes estão defasadas, indicando que elas estão circulando entre os conversores. Agora, ao simular o sistema com o controle do paralelismo habilitado, o resultado mostrado na figura apresenta a tensão de saída regulada adequadamente e as correntes em fase em valores bem reduzidos. Essa corrente, que ainda existe nos indutores, circula pelo filtro LC de cada um. O comportamento descrito é confirmado no gráfico das potências, no qual, com o controle do paralelismo desabilitado, o inversor azul absorve 2 kW do inversor vermelho e, ao habilitar o controle do paralelismo, essa potência é praticamente anulada. Esta pequena parcela que ainda existe no gráfico é consumida pelas perdas dos inversores. Verificando as potências reativas, também nota-se que, com o controle desabilitado, há uma circulação de reativo entre os inversores e que, ao habilitar o controle do paralelismo, é eliminado. A parcela de potência reativa que ainda é fornecida pelos inversores é consumida pelo filtro LC. Por fim, essa situação foi testada na prática e é apresentado a forma de onda experimental no slide, onde se tem a tensão na carga e as correntes dos 2 indutores, 2 inversores operando em paralelo. Nota-se que elas estão adequadas. Com isso, comprova-se que a estratégia proposta através do controle de corrente garante a regulação tanto de potência ativa como reativa fornecida pelo inversor. Foi realizado um teste experimental com 3 inversores em paralelo, alimentando uma carga não linear. Observa-se, na forma de onda experimental, que a tensão na carga está regulada adequadamente e as correntes dos 3 inversores estão equilibradas. Realizou-se um teste dinâmico do inversor, em uma situação em que 2 inversores estavam alimentando uma carga não linear e, nesse instante, é conectado um terceiro inversor. Nota-se que a tensão na carga em verde apresenta transitórios suaves e amortecidos. Já as correntes dos inversores possuem transitórios rápidos, como pode ser visto na corrente marrom, que é do inversor que está sendo conectado, e nas correntes em azul e rosa, que são dos inversores que já estão no paralelismo. Nota-se que há uma divisão da corrente de carga entre os inversores rapidamente e o sistema encontra o regime permanente em menos de meio ciclo de rede. Por fim, é apresentado as fotos do protótipo. À esquerda tem a foto de um módulo e na direita dos 3 módulos monofásicos. Com os resultados obtidos com esse protótipo, a estratégia de controle foi validada. Os resultados do paralelismo de inversores monofásicos foram publicados em 3 congressos internacionais e submetidos a uma publicação em revista. E, assim, o desafio na continuação do trabalho é aplicar os princípios dessa estratégia no paralelismo de inversores trifásicos de tensão. A estrutura do VSI trifásico estudado é apresentada no slide. Ela é formada por um retificador trifásico com filtro capacitivo, um inversor PWM ponte completa, um transformador para isolar e com a conexão ΔY, isso para disponibilizar na saída 4 fios, 3 fases e um neutro, e assim esse sistema pode alimentar cargas trifásicas e monofásicas. E por fim o filtro LC. Essa estrutura trifásica é uma estrutura típica das UPS brasileiras. Será adicionada ao sistema de potência a estratégia de controle proposta e esse conjunto será denominado então de módulo.
A proposta é conectar N módulos desse em paralelo, seguindo as mesmas características do sistema monofásico, uma referência de tensão comum e a conexão direta em paralelo. O sistema de controle de cada módulo é composto por um controle das tensões de fase de saída do inversor de tensão, que são as tensões na saída do filtro LC, o controle do paralelismo, que realimenta as correntes dos indutores do filtro LC e altera as tensões de saída do inversor PWM, ou seja, as tensões de entrada do filtro LC, para controlar o fluxo de potência do inversor para a carga, e o controle de corrente média do primário transformador para evitar sua saturação. Todo esse sistema de controle é desenvolvido em base alfa-beta zero, pois consegue-se obter componentes desacopladas, não precisa de sincronismo e ainda trabalha-se com o sistema senoidal. O modelo de pequenos sinais do inversor foi desenvolvido em base alfa-beta zero. A componente zero não é controlada, pois essa estrutura não consegue impor componente zero na saída. Assim, determinou-se a função de transferência das componentes alfa e beta da corrente dos indutores em função dos sinais de controle alfa e beta. Representou-se o controle do paralelismo no modelo, realimentando a corrente alfa e beta dos indutores. Encontrou-se a função de transferência da componente alfa e da componente beta da tensão de saída de fase em relação à corrente do indutor. E, por fim, obteve-se o modelo de tensão para as componentes alfa e beta. As funções de transferências de alfa e beta são idênticas, com exceção do ganho estático. Além disso, ambas são iguais à função de transferência do inversor monofásico. Os modelos de alfa e de beta são totalmente desacoplados, o que justifica o controle em base alfa-beta zero. Com os modelos da planta de tensão, com uma referência senoidal em base alfa-beta zero e controladores de tensão, consegue-se então regular as componentes alfa e beta das tensões de saída do VSI. Então, é apresentado na figura o diagrama completo da estrutura de controle do VSI, em base alfa-beta zero. Em azul, tem-se o controle de tensão. Em vermelho, tem-se o controle do paralelismo. E em verde, tem-se o controle da corrente média do primário transformador. Para testar a proposta de controle, foi construído um protótipo com 2 inversores de tensão trifásico de 5 kVA cada, tendo uma potência instalada de 10 kVA. Os módulos são alimentados na rede trifásica de 380 volts de linha e disponibilizam na saída 3 tensões de fase de 220 volts, ou seja, 380 de linha. A estratégia foi implementada com o controle digital. O diagrama de blocos do programa do controle digital é apresentado no slide, em que utilizou-se para esse projeto o DSP-2812 da Texas. Agora, iremos apresentar alguns testes com o protótipo com os 2 inversores de tensão trifásico operando em paralelo. O primeiro teste, os inversores estão sem carga. Na forma de onda da esquerda é apresentada as tensões de fase de saída. Nota-se que elas estão reguladas adequadamente. Na forma de onda da direita, é ilustradas as informações de uma fase. A tensão de fase, em marrom, a corrente de carga, em verde, e as correntes dos indutores do filtro LC desta fase, nos 2 conversores, uma em rosa e outra em azul. Nota-se que as correntes dos indutores estão totalmente sobrepostas, mostrando o equilíbrio entre elas, e que não há circulação de corrente entre os inversores. No segundo teste, é aplicada uma carga resistiva equilibrada no sistema. Na forma de onda da esquerda estão as 3 tensões de fase corretamente reguladas e a corrente de carga em uma das fases. Na forma de onda da direita estão as correntes dos 2 inversores. Tem-se, nesta figura, 6 correntes, em que as correntes das mesmas fases entre os 2 inversores estão sobrepostas, comprovando o equilíbrio de corrente entre os conversores. Por fim, na forma de onda inferior, estão apresentados os sinais de controle adquiridos do DSP, mostrando que o sistema trifásico está sendo controlado em base alfa-beta zero. No terceiro teste, é aplicada uma carga não linear equilibrada. Nota-se que as tensões de fase na figura da direita continuam reguladas adequadamente e as correntes dos 2 inversores continuam adequadamente equilibradas na figura da direita. No quarto teste, foi verificado a divisão da corrente entre os inversores em toda a faixa de operação. Os gráficos desse slide apresentam os resultados do teste para as cargas resistivas e não lineares. Nota-se que a estratégia de controle garante o equilíbrio entre as correntes em toda a faixa de operação. Foi realizado um teste para verificar a resposta dinâmica do sistema. A forma de onda mostra um teste de conexão de um inversor no sistema. Ele é conectado no instante indicado na figura.
Esta forma de onda apresenta somente as informações de uma das fases dos inversores. Em marrom, tem-se a tensão na carga. Em azul, a corrente de uma fase do inversor que foi conectado. Em rosa, a corrente de uma fase do inversor que está no sistema. E em verde, a corrente de carga. Nota-se que, dinamicamente, a tensão apresenta um transitório suave, as correntes dos inversores possuem um transitório rápido e a carga não sente a conexão do novo inversor. Por fim, são apresentados testes para avaliar a qualidade da tensão dos inversores conectados em paralelo. O gráfico desse slide mostra a regulação estática da tensão de saída em função do aumento da carga resistiva e em função do aumento da carga não linear. Nota-se que o pior caso é com carga resistiva. A diminuição das tensões de saída com o aumento da carga é causada pelas características do controlador de tensão e da plana do inversor. O controlador de tensão escolhido é do tipo PID, ou seja, possui um integrador na malha direta. Portanto, a malha de tensão segue uma referência senoidal com um erro constante. Esse erro é uma função do ganho do controlador na frequência fundamental da tensão de saída e do ganho estático do inversor. Como demonstrado nesta apresentação, o controle do paralelismo diminui o ganho estático do inversor em função da carga. Desse modo, com o aumento da carga, o ganho estático do inversor diminui e o erro da malha de tensão para o segmento de uma referência senoidal aumenta. E assim, as tensões de saída continuam seguindo a referência de tensão para 220 volts, mas com um erro maior. Consequentemente, essas tensões apresentam uma regulação pior. A THD das tensões de saída também foram avaliadas para as cargas resistivas e não lineares. Os resultados são apresentados nesses dois gráficos. Para a carga resistiva, os resultados foram ótimos. Para cargas não lineares, a máxima THD foi de 5% em plena carga, que é um resultado satisfatório para esse tipo de carga. Salienta-se que a maior parte dessa distorção é causada pela própria carga, mas uma pequena parcela também é provocada pelo controle do paralelismo, que alimenta a corrente indutor dos inversores e que neste caso é um sinal conformado à corrente não linear, e por isso também contribui para distorcer a tensão de saída. Por fim, é apresentado duas fotos do protótipo trifásico. A da esquerda tem a foto de um módulo e a da direita dos dois módulos operando em paralelo. Assim, as conclusões gerais desta tese são: a tese contribui com um estudo aprofundado sobre o paralelismo de inversores de tensão. Ela propõe uma nova estratégia de controle que parece ser adequada para aplicações em UPS. O trabalho aborda o estudo teórico da estratégia de controle, os procedimentos de projeto e comprova a estratégia proposta com o paralelismo de inversores de tensão monofásicos, com a implementação do controle em circuitos analógicos e com o paralelismo de inversores de tensão trifásicos, com a implementação da estratégia com o controle digital e, nesse caso, em base alfa beta 0. Portanto, a proposta e os modelos são todos validados com resultados experimentais. Como conclusões específicas do trabalho, pode-se citar: a estratégia de controle do paralelismo ela é composta pelo controle propriamente dito do paralelismo e pelo controle de tensão. O controle do paralelismo é baseado nos seguintes princípios. Ele altera a tensão de saída do inversor PWM, ou seja, a tensão na entrada do filtro LC para garantir a operação dos inversores em paralelo. Para alterar essa tensão, ele utiliza somente a informação da corrente do indutor, ou seja, usa somente variáveis internas do inversor. Já o controle de tensão, feito através de variáveis de valores médio quase instantâneo, ele utiliza o controle instantâneo e a referência de comum a todos os inversores e consegue garantir a qualidade da tensão de saída e a conexão em paralelo dos inversores sem o uso de impedância. Isso é importantíssimo, pois se garante que a tensão regulada da saída do inversor é aplicada diretamente na carga. Durante todos os testes, a estratégia apresentou bom desempenho, controle eficaz do paralelismo, robustez e alguns problemas com regulação estática e maior THD da tensão de saída com cargas não lineares. Para trabalhos futuros, sugere-se fazer o estudo para usar a rede elétrica e um PLL para gerar a referência comum de tensão, fazer a avaliação do ganho do controle do paralelismo em função da frequência e do ponto de operação do inversor, usar outras estruturas no controlador de tensão e fazer o estudo teórico e a implementação da estratégia de controle em variáveis DQ0. E assim, termino esta apresentação agradecendo as instituições, os financiadores e os parceiros envolvidos na pesquisa. Muito obrigado.